aí, pessoal, tudo bom? Então, aqui matemática do sétimo ano. O que nós vamos ver agora? Sequências, tá bom? O que vem a ser uma sequência, né? Bom, o que a gente tem por ideia de sequência, né? Sequência é quando você fala assim, sequencial, quer dizer que vem um após o outro, né? Então, nos números, a gente tem muito disso, né? Então, vem um número após o outro, após o outro. Então, isso aí gera o quê? Uma sequência, né? Vamos colocar no termo, sequência é uma sucessão ou uma lista de números, objetos, figuras geométricas, entre outros elementos, entendeu? Então, por exemplo, eu começo aqui alguma coisa com 1, né? Vamos pegar ali as figuras geométricas, triângulo, depois eu tenho os quadriláteros, depois eu tenho pentágono, ou seja, 3 lados, 4 lados, 5 lados, certo? Então, por exemplo, quando você está um jogo, né? Você começa o quê? Na primeira fase, depois segunda fase, terceira fase, às vezes tem uma fase bônus. Então, isso aqui é o quê? Uma sucessão, certo? Ou uma lista ordenada, né? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, vamos lá. Para representar a sequência, podemos listar os elementos dela em ordem, usando a notação entre parênteses. Por exemplo, a sequência dos números naturais. Os números naturais, eles começam do zero e vai até o infinito, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? E tem uns outros exemplos, né? Vamos ver aqui, o primeiro exemplo que nós temos. Sequência dos dias da semana. Olha que legal, os dias da semana também é uma sequência, né? Começa no domingo, né? E vai até o sábado, né? Então vamos lá, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Então é um tipo de sequência, né? Outra sequência que a gente tem, sequência dos meses de um ano, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou seja, tudo que tem uma sequência, né? Olha lá, o primeiro mês do ano, janeiro. O último mês, dezembro. Eles vão em uma sequência, certo? Então, também a gente pode colocar, por exemplo, os alunos dentro de uma sala de aula. Aí, fulano senta na primeira cadeira, Beltrano na segunda, Cicrano na terceira, e assim sucessivamente. É uma sequência. Outra, vocês que estão estudando, então vocês começam na sequência, o primeiro ano, depois vai o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano. Terminou o ensino fundamental, então vocês vão passar para o ensino médio. Aí começa primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então é uma sequência também. Vamos ver outra sequência? Sequência dos números obtidos no lançamento sucessivo de dado por 7 vezes. Aí o que acontece? O primeiro lançamento deu o quê? 1. Segundo lançamento, 6. Terceiro, professor, isso aqui está fora de ordem. Não, o que importa é que o primeiro lançamento que a pessoa lançou 1. No segundo, deu 6. No terceiro, deu 5. No quarto, 3. No quinto, 1. No sexto, 1. Né? No sétimo, 4. Entendeu? Não é obrigado a dar o mesmo resultado e também não é obrigado a dar na mesma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque aqui vai dar números aleatórios, certo? Vamos ver mais uma sequência? Sequência dos 5 primeiros presidentes do Brasil, tá vendo? O primeiro, Deodoro da Fonseca, depois Floriano Peixoto, depois Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, perdão, tá? Então, tudo é uma sequência, né? Você falar assim, sequência dos primeiros prefeitos de Cristalina, ou sequência dos últimos prefeitos de Cristalina, entendeu? Então, é tudo uma sequência, né? Bom, em cima de sequência, o que acontece? A gente tem os elementos, certo? Quem que é o primeiro elemento? Quem que é o segundo elemento? Terceiro elemento? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui um calendário, né? O primeiro elemento é quem? Janeiro. O segundo elemento, professor? Fevereiro. O terceiro? Março. O quarto? Abril. Então, esses elementos, a gente tem uma maneira de nomeá-los, independente da sequência, certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente chama de termo. Então, o primeiro termo, né? Nos dias da semana, quem que é o primeiro termo? Domingo, certo? Então, na sequência dos dias da semana, o primeiro termo é domingo. Aí, o segundo termo, segunda-feira.
Terceiro termo, terça-feira, né? Até o nome aqui já ajuda, né? Segundo termo. Terceiro termo, terça-feira. Quarto termo, quarta-feira. Quinto, quinta-feira. E assim, né? Sexto e sétimo, sexto termo, sexta-feira, e o sétimo, sábado. Então, gente, isso aqui é muito importante. O primeiro termo de uma sequência, né? Por exemplo, você falar assim, o primeiro termo dos meses de um ano é quem? Janeiro, né? O primeiro termo dos números naturais é o zero, tá? O primeiro termo é o zero, tá bom? Às vezes a pessoa fala que é um, mas é o zero. Então, isso indica, né? Só que tem uma maneira diferente de eu chamar os primeiros termos, né? O primeiro termo, em vez de eu falar primeiro termo, eu vou representar ele com a letra A e o 1, que indica o quê? É o A1. E o segundo termo, A2. E o terceiro termo, A3. Tá? Então, como que eu leio isso aqui? Eu posso ler de duas maneiras. Ou eu leio A índice 1 ou A1, né? Do jeito que tá aqui, A1. Gente, é melhor a gente ler como A1, tá? Você fala A índice 1, beleza. Se você começar a botar muitos números, por exemplo, 100 números, né? A índice 100, A índice 99, então a gente ignora o índice e bota só A1, beleza? E o enésimo termo. O que quer dizer isso, professor? Enésimo termo? Quer dizer que é um termo. Ó, você tá vendo que é uma variável? Ó, que legal, hein? Pode ser qualquer termo, pode ser 1 milhão, 2 milhões. Então não tem como saber. Então eu chamo ele de enésimo, tá? Então a gente vai ler o quê? A índice N ou a N, tá bom? Isso é muito importante, gente. Principalmente no segundo grau. Agora a gente tá começando as sequencinhas simples, mas a gente vai usar mais para frente. Com isso aqui, eu consigo colocar quantos diagonais tem num polígono de tantos lados, né? Então a gente consegue calcular pela quantidade de termos, tá bom? Então vamos fazer um exemplozinho aqui, ó. Ó, na sequência dos dias da semana, temos o quê? A1, que é o primeiro termo, né? Primeiro termo que é domingo, até chegar ao A7, que são 7 dias, né? Que vai no sábado. O que acontece? Se olhar bem, vocês lembram de conjuntos? Né? O que acontece? Quando a gente consegue falar, ó, os dias das semanas não são 7, então quer dizer que eles têm uma finidade, é uma sequência finita, né? Existem sequências que são infinitas, né? Por exemplo, os números naturais, vai não sei até onde, então é uma sequência infinita. Por exemplo, 1 milhão vai ter 1 milhão e 1, 1 milhão e 2. Então aí nós temos sequências que podem ser finitas ou sequências que podem ser infinitas, né? Por exemplo, eu tenho ali, né, os dias das semanas, que são o quê? Uma sequência finita, porque eu tenho uma quantidade limitada de termos, né? E eu também posso ter as infinitas. Tudo bem, pessoal? Então, aí a nossa aulinha de sequências. Aí eu vou dar uma atividade agora para vocês e logo depois a gente vai postar a correção, tá? Tentem fazer as atividades, sequências é simples, né? Tá bom? Então, até mais.